Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. A TV Evangelizar está hoje em Chapecó, grande oeste de Santa Catarina. O programa Bispos do Brasil está hoje aqui na Catedral Santo Antônio. E quem nos recebe é Dom Odelir José Magri, bispo de Chapecó. Dom Odelir, muito obrigado por receber a nossa equipe. Obrigado a vocês, por estar aqui nesse momento, uma ocasião de, através da TV Evangelizar, chegar a muitas pessoas, para conhecer seja a minha história e a história da nossa diocese. O senhor é missionário comboniano, é assim que fala? Isso, missionário comboniano do Coração de Jesus. É uma congregação que nasceu na Itália, 100 e poucos anos atrás, e que nasceu sobretudo para a África. Mas depois, nos anos 1950, por aí, os combonianos vieram para o Brasil. E entre os locais que se instalaram, um foi aqui na minha paróquia, na região no interior da Diocese de Chapecó. Construíram aí um grande seminário e foi lá que eu iniciei então a minha caminhada vocacional. No Brasil, a congregação está onde hoje? Olha, nós já fomos mais numerosos no Brasil, Hoje tem um grupo aí em torno de uns 80, 100 missionários, localizados especialmente na região da Amazônia, Antes nós tínhamos uma província no Nordeste, com sede em São Luís do Maranhão. Atualmente continua a província aqui com sede em São Paulo. Então tem uma formação, tem esse trabalho, dizemos, da animação missionária, mas tem sobretudo um trabalho também de evangelização que nos últimos anos a congregação fez a opção pela Amazônia. Presença física, assim, missionária mais na Amazônia. A missão dos combonianos qual é? Então, na congregação tem um carisma missionário, Sobretudo a realidade de primeira evangelização entre os mais pobres. Por isso, São Daniel Comboni, quando fundou o Instituto, pensou sobretudo na África. Ele, inclusive, viveu a experiência da África, na realidade hoje que é Khartoum, o país, dizemos, do Sudão do Norte, E ele trabalhou lá, morreu lá, e fundou o Instituto para essa realidade das missões estrangeiras. Por isso, a grande maioria dos nossos missionários hoje estão na África. O Instituto é em torno aí de uns 1.500 missionários, depois tem também as missionárias combonianas, tem os missionários leigos, mas a grande maioria estão na África. Com um grupo mais ou menos pequeno, dizemos aqui na América Latina, uma abertura pequena na Ásia, que foi ainda nos anos 85, mas sobretudo a grande maioria na África. Dom Odelir, e o senhor é natural aqui mesmo, de Santa Catarina? Eu sou catarinense e sou filho da diocese. Eu nasci aqui no município do interior chamado Campo Herê e minha família mora aqui nessa mesma paróquia da cidade, da diocese, aliás. Então eu sou nascido aqui, sou filho da diocese, por isso também até essa surpresa de um dia ter sido convidado para voltar aqui como bispo. E o senhor foi para o seminário com quantos anos? Quem que motivou o senhor a ir para a igreja, para estudar? Isso. Na época, lá no interior, a gente tinha, na verdade, a possibilidade de estudar até a 4ª série, Depois que fazia a 4ª série, a gente continuava ajudando os pais na roça, nas atividades que a família tinha. E como os missionários comunianos justamente trabalhavam nessa paróquia, e tinham o seminário, então eles, ao mesmo tempo que acompanhavam as comunidades, faziam um trabalho vocacional. E sempre veio, então, faziam essa apresentação do que era ser missionário comboniano e qual era o tipo de ação, de atividade. E para mim, uma coisa que sempre me fascinou, até porque alguns missionários que passavam por lá contavam experiências, da sua missão, mesmo da África ou de outros lugares. Então sempre fascinou essa palavra África, Sair do Brasil, ir evangelizar. Depois a gente começava a conhecer a história do fundador, a história de outros missionários e missionárias. Então foi esse primeiro fascínio que levou. A questão África foi atrativa para o senhor? Foi atrativa. Tanto é verdade que no momento
que depois eu fiz então até ginásio ali na cidade de origem, depois fiz segundo grau em Lages, fiz filosofia em Curitiba e fiz noviciado em Belo Horizonte. E no noviciado é o momento em que a gente decide fazer os primeiros votos, né? E ali veio, dizemos, a pergunta, mas continuar como missionário, por que não voltar na diocese? Até porque eu tive um colega que é da região aqui também, nós fomos caminhando juntos, que no momento de fazer os primeiros votos, ele decidiu voltar para a diocese, né? Pelos motivos dele e tal, né? E daí esse questionamento veio também para mim, sabendo que sendo padre diocesano, normalmente você fica mais no local, né? Na realidade, mais próximo da família. E voltar assim. para a diocese significa romper com a congregação e ser padre diocesano. Isso, daí no caso eu deixaria, dizemos, da caminhada lá como caminho de religioso e voltaria para continuar a formação aqui e me tornar padre diocesano. Mas eu lembro que então, mesmo naquele momento então dessa dúvida ou desse questionamento, desse discernimento, eu lembro que sempre aquilo que me segurou foi essa expressão África, né? Que foi o que mexeu lá na origem, né? De algum modo aquele sonho também de dizer vamos sair, vamos para as missões, vamos para a África, né? Mesmo se essa palavra África depois, hoje significa tantas outras realidades, né? Mas foi o ponto que segurou, né? E tanto é verdade que então depois eu tive a oportunidade de sair quando fiz os primeiros votos e fiz teologia na França, né, em Paris, e daí por isso mesmo também, pelo fato de ter estudado francês, minha primeira missão foi na República Democrática do Congo. Após a ordenação? Após a ordenação. É ordenado padre e já vai em missão. Isso, eu fiz então os 4 anos de teologia na França, voltei para o Brasil, fui ordenado padre, e minha primeira missão foi República Democrática do Congo, onde eu fiz uma experiência de 5 anos, né, de missão. E quais aspectos marcaram essa passagem do senhor na África? Olha, eu sempre digo que, claro, cada experiência que a gente vive, ela tem sua beleza, né? Também tem seus desafios, suas dificuldades. Mas porque como foi toda a motivação de todo o tempo de formação, essa expressão de ir para a África, né? Então foi uma experiência marcante, né? Então eu diria, ela tem tipo 3 fases, né? Num primeiro momento é a fase do encantamento, né? Você chega, tudo é novo, tudo é diferente, cultura, língua. Então tem um momento, dizemos, que é de encantamento, né? Então você passa praticamente de algum modo, a se encontrar com aquilo que você sempre sonhou, né? Aquela motivação desde a primeira vez que os missionários trouxeram essa experiência para mim, e depois lá você se encontra com a realidade concreta, né? Então esse aspecto primeiro de encantamento e, claro, também porque a gente é jovem e está na época da paixão missionária, então tudo é bonito, né? Depois, num segundo momento, vem o encontro com as primeiras dificuldades, né? Com os primeiros desafios, inclusive daí a experiência da malária, né? Que daí não tem como não pegar, né, essa doença por causa do mosquito. Daí vem as primeiras crises de saúde. O senhor ficou doente lá? Ah, sim, não tem como não pegar malária, né? Inclusive daí para mim, nos primeiros meses, especialmente no primeiro ano que eu tive lá, eu tive algumas malárias frequentes, né? Até que também o organismo cria anticorpos, né? Cria uma defesa natural e tal. E não foi simples, né? Eu lembro que você chega e começa, o primeiro medicamento que te dão é a cloroquina, né? Na época, né? Que é um medicamento mais fraquinho, dizemos, mas para mim já desde o início não combatia, eu tive que usar quinino, né? E o quinino, claro, pesa no organismo, porque tem algumas reações no fígado, etc., né? Até que depois, aos poucos, o organismo foi se adaptando, eu superei, graças a Deus, e de vez em quando vinha uma crise de malária. Mas aí, nesse confronto com as primeiras dificuldades, veio também o iniciar o serviço, né, o trabalho naquela realidade, onde as condições, dizemos, da realidade de lá, de estrada, de atendimento do povo, muito difícil, muito precária, né? E daí você começa a entrar naquele mundo e perceber então situações de injustiça, né? E se fazer um monte de perguntas, né? Por que tanta injustiça? Por que tanto sofrimento, etc.
Então daí vem um momento da crise às vezes. Eu me perguntava às vezes, né, eu dizia, o que eu vim fazer aqui? Né? Porque você tinha a impressão de ser impotente, né? De no fundo não poder resolver. Não consegue mudar aquela realidade. Não consegue mudar aquela realidade, né? Até porque daí a gente sempre pensa que a mudança tem que ser uma mudança radical, dizemos, né? Teria que transformar aquela realidade. E depois, eu diria, depois então desses momentos de crise, um pouquinho da constatação dos grandes desafios e do pequeno que a gente é e do pouco que a gente pode fazer, depois vem um cair na realidade, porque até depois partilhando com os missionários, conversando com eles me diziam assim, eu lembro do padre Sérgio, do padre Francisco, que me dizia assim, padre Odelir na época, né? Se você visse há 30 anos atrás, 40, porque eles já estavam lá há muito tempo, né? Como as coisas já mudaram, né? Então, eles tinham essa percepção, né, já de que mesmo em pequenos sinais, mas muita coisa já tinha mudado. Então, daí devagarzinho, eu diria que também para mim, veio essa terceira fase de poder perceber que você não estava lá que não dependia de você também resolver todos os problemas, né? Mas você estava lá para ser uma presença com aquele povo, né? E o trabalho bonito que se fazia a nível de igreja, né? A animação das comunidades. Depois a presença dos missionários, que era sempre, é sempre em 3 dimensões, né? Presença, eu diria, religiosa, né, com todo o trabalho de evangelização, da fé, dos sacramentos, da vida de igreja, um ramo de atividades na saúde, né? Então, normalmente os religiosos, religiosas na África, e nós combonianos é o caso, temos então essa presença no campo da saúde, no campo da educação, e daí com os irmãos missionários, que nós temos muitos consagrados, né, que não são sacerdotes, mas são irmãos, como os irmãos maristas, irmãos lassalistas, etc., que são pessoas que são consagradas a Deus e têm uma profissão. E sobretudo para nós lá, as profissões dos irmãos é então enfermeiro, médico, professor, engenheiro agrônomo, pedreiros, né? E que fazem um trabalho maravilhoso, então, nessas situações bem concretas das necessidades locais. Aí, então, você desperta e começa a perceber, mas puxa vida, né? Nós não estamos aqui resolvendo todos os problemas, olha quanta coisa bonita, né? Quantos pequenos sinais ou grandes sinais de como essa presença é uma ajuda. E daí eu me refiro especialmente, diria que o campo da saúde é fazer um pouquinho daquilo que é possível, mas o ponto mais importante é o da educação, né? E claro que lá no interior da África, quando você fez 4ª série, está formado, né? A saúde socorre, mas a educação que transforma. Isso mesmo, né? Dizemos que a experiência que nós temos no norte do Congo, onde nós temos um hospital, né? Hospital pequeno, etc., mas numa região aí de 500 quilômetros quadrados, longe, distância, né? É o único hospitalzinho da região, então é um trabalho muito de atender aquilo que é possível. Mas a educação é fundamental, seja, dizemos, para a formação das pessoas, mas seja também para a continuidade desse trabalho da igreja. E daí aqueles poucos jovens, adolescentes que conseguem continuar estudando, né, se tornam uma referência de liderança nas comunidades locais. Dom Odelir, desde 2019, o senhor preside na CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial. Quais frutos nesse período que o senhor tem para nos relatar? Olha, dizemos, este caminho missionário da Igreja no Brasil, ele vem num processo crescente, né? Especialmente, claro, no contexto mais geral, com elementos marcantes do pós-concílio, mas especialmente no contexto da América Latina e do Brasil, após a Conferência de Aparecida, né? Que foi em 2007, e que deu elementos assim de base, de sustentação e de um caminhar mais específico missionário, inclusive com o documento Discípulos Missionários, esse apelo de ser uma igreja em saída e assim por diante. E a comissão missionária entrou nesse processo de forma bonita, positiva. Por isso, ali depois de 2007, dizemos, nesse caminhar da comissão, houve, especialmente no período anterior ao meu, todo um processo que a nível de Brasil foi construído o Programa Missionário Nacional, o que nós chamamos o PMN, né?
E esse programa foi para colocar algumas bases, alguns elementos de unidade para a ação missionária no Brasil, pensando nas dimensões, né? No tamanho do Brasil, nas 19 regiões episcopais, né? E daí para dar unidade, por isso nasceu esse programa missionário. Com o objetivo então de fortalecer aquela ação missionária que hoje, qual é o desafio, né? É levar para frente ou tentar fortificar, dizemos, os conselhos missionários. A nível nacional temos o COMINA, a nível regional temos o COMIRE, a nível diocesano temos o COMIDE e chegando nas paróquias, então os COMIPAs. Os diferentes conselhos que ajudam no concreto a levar para frente a ação missionária. E é uma realidade que tem crescido. É uma realidade que tem crescido. Claro, tivemos sobretudo nesse último quadriênio, o desafio da pandemia, então dificultou de algum modo algumas articulações, mas agora estamos retomando. Então esse caminhar que aparece, né, como positivo e especialmente dizemos agora me fugiu agora a ideia que eu queria dizer. Então nesse caminhar missionário da implementação, de tentar levar para frente o Programa Missionário Nacional, uma outra característica bonita é o nascimento ou fortalecimento dos COMISES, os Conselhos Missionários de Seminaristas, né? Que isso é uma novidade também. Isso é mais recente? É mais recente. Em algumas regiões do Brasil estava mais articulado, outras regiões nesses últimos anos nasceram os COMISES, se fortaleceram, porque quando você consegue envolver os seminaristas que amanhã vão estar à frente de paróquias e que têm essa sensibilidade missionária, e que vivem uma formação nesse sentido, mas sobretudo vivem experiências missionárias que vão acontecendo, então amanhã eles vão conseguir motivar e ajudar mais nas paróquias. E enfim, a Igreja do Brasil tem essa experiência que é já dos anos 60, 70, das chamadas Igrejas Irmãs. Então, dioceses do Sul, do Centro do Brasil, do Centro-Oeste, que fazem parceria, enviam, dizemos, missionários e missionárias, mas também tem um apoio econômico com dioceses da Amazônia, do Nordeste. E daí entra a cooperação intereclesial. Isso, né? Mais brasileiros. Isso, mais no Brasil. Isso tem, então, o projeto Igrejas Irmãs, ele tem duas dimensões, então, das igrejas no Brasil, mas tem também o Além Fronteiras, o Adjentes. Por isso nós temos aqui no Brasil o Regional Sul 1, Sul 2, Sul 3, que já tem experiências, o Sul 3, inclusive, mais de 25 anos com a África. Tem projetos concretos na África, nessa interação, né, de dioceses do Brasil ou de regionais com dioceses do Moçambique, da Guiné-Bissau, projetos que tivemos recentemente com o CNBB e a CRB no Haiti. Então são dois aspectos bonitos, né, fortes de uma experiência da nossa igreja nesse caminhar missionário. O senhor cita os seminaristas, eu imagino que o senhor participou de toda essa provocação também, da motivação dessa estrutura para motivar os seminaristas. O senhor é um missionário, o senhor foi padre missionário na África. É difícil hoje convencer um seminarista, um padre recém-ordenado a ir em missão? Porque há um conforto estrutural também hoje na nossa igreja. Sim. Eu diria, não é difícil, né? Porque às vezes é a falta de provocação, de conhecimento, das possibilidades que existem, né? É claro que a vocação, eu diria, desse espírito missionário realmente do sair, né? Seja daqui dizemos, do nosso sul, do centro-oeste, ir para a Amazônia e para outros lugares, porque a gente sabe que o desafio humano ou das condições até físicas de vivência é mais difícil, né? Então, por isso eu diria, a vocação missionária é uma vocação especial, né? Não é qualquer um que diz, tá bom, eu vou, né? A pessoa tem que sentir alguma provocação e algum apelo, dizemos, a esse desafio e ter esse espírito, eu diria, entre aspas, né? Porque todos têm, mas mais forte esse espírito missionário. Então, por exemplo, aqui nós, o Sul 4, nós estamos nesse processo de discernimento, as 10 dioceses de Santa Catarina, para um projeto também para a África, né? E nós temos entre os padres, né, tem padre que diz, eu inclusive tenho padre aqui da diocese que diz, se o senhor me enviar, eu vou, né? Eles sentem esse apelo e estão disponíveis aí, né?
Já outros não, mesmo você provocando, não se sente, né? Não se sente. Então por isso eu diria que esse espírito missionário, esse desejo de aventura também missionário, ele tem um sentido, claro, de entrega, de doação, mas também de topar certos desafios, né? E daí por isso que o envolvimento, né, dos seminaristas nessa etapa do período de formação, então como não é só formação no sentido mais missionário para eles, mas eles vivem muitas experiências, que nem agora teve lá em janeiro, não sei se talvez vocês acompanharam, foi feito lá em Manaus, em preparação ao Congresso Missionário Nacional deste ano. Então teve uma presença de 280, quase 300 entre seminaristas e formadores, né? Aconteceu uma experiência de 15 dias lá em Manaus, inclusive um dos nossos seminaristas aqui foi, para colocar eles nessa dinâmica. E a experiência concreta, então, mexe certamente muito mais do que simplesmente o convencimento, a explicação, a motivação, né, teórica e tal. Então, quando os seminaristas passam por essa experiência, né, mas todos também, nossos leigos e leigas, ali tem alguma coisa de mais forte que mexe e que pode motivar para sair. E a gente percebe no sorriso do Senhor esta alegria missionária e que transmite também para as novas gerações. Muito bonito. Sim, eu digo sempre, né, não é que os outros locais onde a gente viveu, passou, o serviço que fez, não tenham sido bonitos, mas a experiência da África para mim ficou marcante, né? Inclusive eu senti muito, eu sofri muito quando eu tive que voltar para o Brasil, apenas 5 anos depois de estar lá, né? Porque normalmente você faz uma experiência mais longa, né? Até porque entrar naquelas realidades, naquelas culturas, aprender a língua local, né? Então eu tinha a impressão, depois de 5 anos lá, que eu estava iniciando, né? Que eu estava começando a entender algumas coisas e tal, e daí de repente tem que voltar, né? Pela necessidade aqui no Brasil, de serviço, de coisa e tal, mas a vida missionária é assim. Mas aquela experiência, eu sempre digo, né? Ela marcou, né? Ela ficou como bateria carregada, né, para as outras situações. O programa Bispos do Brasil está hoje em Chapecó, Santa Catarina. E a gente conversa com Dom Odelir José Magre, bispo de Chapecó. Falamos um pouquinho da missão dele como missionário comboniano. No próximo bloco, vamos falar mais sobre a Diocese de Chapecó. Intervalo, já a gente volta. O ParóquiaNet é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o ParóquiaNet, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. ParóquiaNet, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Dom Odelir José Magre, bispo de Chapecó, Santa Catarina, nos recebe hoje aqui na Catedral Santo Antônio. Antes de Chapecó, o senhor foi bispo em Sobral, no Ceará. Sim, eu estava na época, né, em 2010, na coordenação da congregação, no Conselho Geral, que nós chamamos, né, era um dos membros do Conselho Geral, e estava em Roma desde 2003, então eram 7 anos que eu estava em Roma. E daí naquele momento fui chamado para ser bispo e ser bispo de Sobral, né? Então foi um susto também no início, né? Porque a gente não imagina, não espera isso, né? Eu estava num serviço da congregação, mas em todo caso foi a volta para o Brasil, né? Troquei Roma por Sobral, né? E foi a minha primeira experiência, então como bispo eu fui ordenado inclusive em Sobral. Fiz a opção de ser ordenado lá, porque normalmente você se ordena na diocese de origem, né? E seria aqui. Mas daí naquela ideia de dizer, ser ordenado junto com o povo de Deus, com quem você vai trabalhar, né? Eu fiz a opção de ser ordenado lá. E vivi minha primeira experiência, então lá. Como também
E quase relembrando aquele período da África, né? Porque, por exemplo, eu cheguei em Sobral e eu nunca tinha colocado os pés em Sobral. E também nunca tinha vivido uma experiência de missão no contexto do Nordeste, que é outra realidade para nós aqui do Brasil, né? Então foi um desafio, claro, chegar como bispo da diocese, com a responsabilidade que isso comporta, conhecer aquela realidade do ponto de vista religioso, cultural, né? Foi toda uma novidade, que ao mesmo tempo foi uma riqueza, né? Uma riqueza, mas foi um desafio, porque você, dizemos, da noite para o dia, você assume uma grande responsabilidade num contexto em que você, claro, não sozinho, mas precisa dar respostas, encaminhamento a algumas situações e aprendendo, né? Eu sempre brincava dizendo que a gente aprende apanhando, né? Vivendo no dia a dia essa nova experiência. E claro, um grande desafio para mim em Sobral foi ter chegado lá, a diocese que tem uma história bonita, uma caminhada bonita, mas tem uma estrutura de uma Santa Casa, que é um grande hospital da região. Pertence à diocese. Pertence à diocese, 400 leitos, em torno de 1.500 funcionários, e você como bispo chega logo provedor de uma Santa Casa assim, né? Tem uma diretoria, tem tudo, mas no fundo você também não, você responde por aquela situação. Então a minha primeira experiência teve seus desafios, teve suas dificuldades nesse sentido. Por isso eu sempre digo assim, né, quando você aceita ser bispo, a primeira impressão é que você vai fazer um trabalho de evangelização, pastoral, né, que é essa parte mais gostosa, mais gratificante, eu diria. Mas os desafios concretos da parte administrativa, né, do encaminhamento de situações, de dificuldades e de desafios bem ligado à instituição igreja, é que consome muita energia de um bispo. E gera um pouco de frustração no trabalho evangelizador de vocês. Daí sim, daí às vezes a impressão, né, aquilo que eu dizia brincando com você antes, né? Daí, no fundo, era a vontade de dizer assim, mas por que eu não fiquei lá na África? A impressão que eu poderia ser mais útil lá, em realidades em que, entre aspas, talvez precisam mais, né? Mas, claro, é outro contexto, outra missão, mas faz parte, né, da missão do bispo. Dom Odelir, Chapecó, são quantos municípios aqui? Chapecó, então, o território da nossa diocese compreende 80 municípios, né? Claro que nós temos uma característica aqui no grande oeste catarinense de municípios pequenos, né? São muitos municípios pequenos quando a gente diz assim de 3, 4, 5 mil habitantes, né? Nós temos 10 cidades maiores que compreendem Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste lá no extremo, né? Maravilha, Pinhalzinho, algumas cidades aqui vizinhas, Xaxim. Mas a grande maioria dos municípios são pequenos, mas são 80 municípios, né? E nesse território, nós então temos em torno hoje mais de 1.400 comunidades, né, católicas. E hoje 46 paróquias e uma que nós chamamos área pastoral, né? Então, como estrutura de igreja, é uma grande diocese, né? E com essa característica, né, de paróquias rurais, paróquias do interior, com muitas comunidades ainda, mas com poucas pessoas, com poucas famílias, porque teve esse êxodo, né, para a cidade. Então você tem paróquias ainda, nós temos paróquias rurais de 70, 60, 70 comunidades, né? Mas muitas delas pequenas, 8, 10, 12 famílias. Então isso exige um esforço de trabalho, porque mesmo tendo poucas famílias, você não pode abandonar. Tem que estar presente. Tem que estar presente, tem que acompanhar. E às vezes na cidade onde nós temos a grande população, então ali onde você precisaria mais forças para acompanhar mais de perto, mas aí falta recurso humano, né? Então, claro, vai fazendo o trabalho com as forças que tem, mas se nós tivéssemos mais condições, se poderia acompanhar melhor o trabalho, o desafio, dizemos, da evangelização no contexto urbano, né? Na realidade da cidade. Eu não conhecia Chapecó, uma cidade muito bonita, muito desenvolvida, aparentemente com uma economia muito pujante, muito forte, mas a construção desse histórico teve seus conflitos também territoriais, principalmente no campo rural. Sim. E a igreja esteve presente. Sim, aqui sobretudo nos anos 60, 70, 80, né?
né, no período... Claro, aqui é sempre uma característica, né, da agricultura, do gado, e nas últimas décadas se firmou o agronegócio, né, a produção então da soja, do milho, do E aqui trigo. é uma referência. É uma referência. Nesse setor. Mas, sobretudo, nessas últimas décadas, daí cresceu muito, o aspecto, dizemos que os nossos agricultores estão ligados a essas grandes cooperativas, né? Nós chamamos a integração para a produção do leite, o suíno, o frango, né? É a grande característica da região. E depois um pouco também a parte agrícola. E isso gerou na história da diocese, especialmente no período de Dom José Gomes, que foi do pós-concílio até a final dos anos 90, alguns conflitos fortes com a questão das ocupações de terra, né? E depois que se tornaram, me falta a expressão agora, né? Se tornaram assentamentos, né? As famílias receberam as terras e hoje vivem disso, trabalham nisso. Teve a situação do momento das construções de barragens, né? Então ali a gente sabe, né? Foi um período também de lutas para resistir, né? Porque no fundo foram grandes extensões de terras que foram cobertas por água. E a questão das demarcações das terras indígenas. Isso também mexe com a nossa história, com a nossa região, porque no fundo quando a gente fala das demarcações, nós nos encontramos diante de duas vítimas, dos pequenos agricultores que compraram essas terras, têm documento dessas terras, e com os povos indígenas, porque essas terras reconhecidamente são terras indígenas, foram terra deles, né? Por isso também o direito que eles têm sobre isso. O senhor traz aqui uma informação, não só uma opinião, mas um conceito. O senhor fala de duas vítimas, os índios, os povos originários e os pequenos agricultores. Não tem culpado nessa história. Justo. E daí então, como resolver isso sem dar a impressão de que você está sendo injusto com uma parte ou com a outra, né? Porque se você diz, não, os índios têm direito, é deles, você dá a impressão de estar sendo injusto com os pequenos agricultores e colonos, porque oficialmente eles compraram essas terras, eles têm documentos em mãos, então a origem... Já estão produzindo. Já estão, há anos estão produzindo, estão trabalhando. E depois a parte de dizer, bom, então dá terra para eles num outro lugar. Mas são histórias, são gerações de vida de uma família naquele local, naquela realidade. Então mexer nisso não é simples, né? E a igreja é chamada a dar uma palavra sobre isso. E a igreja buscou sempre acompanhar e teve do lado, defendeu. Mas sabe, não tem como evitar que isso foi pesado, foi difícil, né? Dom José Gomes, na sua época, foi ameaçado de morte, né? O próprio Dom Manuel, meu predecessor, também sofreu por causa disso, né? Nós vamos ver agora que se fala de novo de possíveis mexidas nessas demarcações. Nós temos, me parece, numa das listas indicadas, uma área indígena aqui de Abelardo Luz, né? É um tema conflituoso. Que é um tema difícil. E qual que é a opinião do senhor sobre essa prática diplomática, o papel da igreja nessa diplomacia? Olha, não é um trabalho simples, claro, a igreja tem que ajudar a mediar nesse sentido, para ajudar a dizer, bom, tem direitos dos dois lados, né? Então, de algum modo, a decisão tomada, se os indígenas têm direito a essas terras no sentido da demarcação, que não se faça o menos possível injustiça com esses pequenos agricultores, proprietários dessas terras, né, que também tem o seu direito. Porque daí tem uma parte que pode ser corrigida, que é aquela do bem, da terra, do material, mas tem outra que toca mais o aspecto, dizemos, existencial, ou da experiência, ou da vida de uma família, a ligação com aquele lugar, que isso normalmente nunca vai ser reparado, né? Mas é um tema, assim, não simples, delicado, né? Quais são os destaques que o senhor tem trabalhado no planejamento pastoral desses 80 municípios da Diocese de Chapecó? Sim. Quando eu cheguei em 2015, a Diocese estava assim, iniciando esse processo bonito de preparação para os 60 anos da Diocese, né? Nós celebramos em 2019, né? Porque a Diocese foi criada em 58, mas foi instalada em 59. Então nós celebramos os 60 anos. E para esse processo decidimos a realização das Santas Missões, né? Que foi um modo de envolver toda a diocese. Então alguns passos foram feitos, de algumas decisões que
de alguns elementos, dizemos, chaves que envolveram todas as comunidades e paróquias, de alguns momentos diocesanos e de alguns momentos paroquiais. E isso culminou com a Assembleia da Diocese e a celebração, claro, uma grande celebração que nós fizemos como Diocese aqui no centro de Xanxerê. E então nesse processo da Assembleia, daí nós tomamos algumas decisões para o projeto, o plano pastoral da Diocese, para esse período que nós estamos vivendo. Claro, em sintonia com as diretrizes da CNBB e agora que são centradas nesses pilares chamados da palavra, do pão, da caridade e da missão. Mas como Diocese nós temos sempre quatro pilares, 4 bases que são essenciais no caminho da missão para nós, da evangelização. Uma primeira dimensão é esse de uma igreja em saída, ligado com o Papa Francisco, de ser uma igreja missionária, uma igreja em saída e focar nessa realidade, então, seja da periferia geográfica, nós temos realidades, então, aqui das cidades, das situações mais dramáticas, nós temos a questão indígena, nós temos a questão do menor, temos essa situação do povo, dizemos que ainda o problema da terra, Então, vou focar nessa realidade missionária de uma igreja em saída. Temos o desafio sempre da formação permanente, Então, como a Diocese tem como característica uma forte liderança leiga, nós temos hoje em torno de 50 mil leigos e leigas de algum modo envolvidos na vida da igreja e com os ministérios leigos, Então, acho que é uma das poucas dioceses do Brasil que entre ministro extraordinário da comunhão, da palavra, das exéquias, nós temos então ainda o ministro extraordinário do batismo e testemunha qualificada do matrimônio. O que não é comum por aí. O que não é muito comum. Inclusive, daí do batismo e testemunha qualificada do matrimônio, nós temos homens e mulheres, E que é uma característica, dizemos, bonita da herança de Dom José Gomes, que no pós-concílio tomou a sério essa questão da implementação dos ministérios leigos. Que assistem casamentos e batismos. E batismo, Então, a dimensão missionária, a formação, a defesa, dizemos, cuidado, a defesa e promoção da vida, então no sentido de ter uma ação evangelizadora sempre pé no chão, encarnada, ligada às realidades sociais da vida da Diocese. Então, estas marcas que nos envolvem. E o quarto elemento que daí nos caracteriza nessa experiência que nós estamos vivendo agora como igreja, provocada pelo Papa Francisco, que é o da sinodalidade. Então, é uma diocese que tem uma caminhada bonita nos seus diferentes conselhos, então, de comunidade, de paróquias, o Conselho Diocesano de Pastoral, de presbíteros, etc. Nós temos instâncias que fazem com que as decisões, o discernimento, a reflexão da diocese seja sinodal. Então, envolve o bispo, os padres, os leigos e leigas, então todos participando do discernimento das decisões e da caminhada da evangelização da igreja. Dom Odelir, no passado recente vocês estiveram aqui em Chapecó, na região, fatos tristes conhecidos nacionalmente. A exemplo disso, o que aconteceu no município de Saudades, a chacina na creche, foi uma lástima. Sim. E também o desastre aéreo com o time Chapecó, o chapecoense. Sim. E o senhor esteve muito presente nessas realidades. Este é o papel da igreja, mas um momento muito difícil da sociedade. Sim, foram momentos, eu estive presente, inclusive no caso da situação da Chapecoense, claro que envolveu a nossa cidade diretamente, Essa catedral aqui naquela semana era sempre cheio de gente, Cada dia nós celebrávamos a missa, daqui terminada a missa, que não é muito longe o estádio, o pessoal saía encaminhada daqui. Arena Condá. Arena Condá, o pessoal saía daqui encaminhada para lá. Então foi vivido de modo muito forte, a presença, o acompanhamento das famílias. Então isso marcou, mexeu com todo mundo e a igreja se fez presente, até porque tinha essa ligação na época bonita com aquele time, Então não todos eram católicos, tinha jogadores que eram de outras igrejas, mas nós tínhamos alguns jogadores que vinham na missa aqui,
que era o caso eu lembro agora do Danilo, o goleiro, né? O próprio técnico da época. Danilo da nossa região, trabalhei com a mãe do Danilo. Trabalhei em Cianorte, numa rádio, e a dona Laide trabalhou na nossa equipe. Olha, o técnico, como é que chamava, né? O Caio, E quantas vezes ele vinha acender vela aqui na grutinha que tem atrás da catedral, participava também da missa. Então eles tinham essa proximidade. Eu vim uma noite aqui no Terço dos Homens, aqui na escadaria da catedral, e estava aqui, agora eu não lembro o nome, mas estava um dos jogadores participando do Terço dos Homens. Então eles tinham essa ligação com a comunidade. E o senhor torcedor também. E eu quantas vezes fui no estádio, né? Inclusive naquele bendito jogo onde eles se classificaram para ir lá na Colômbia jogar, né? Eu estava no estádio aquele dia, né? E depois, claro, isso mexeu depois na volta quando chegaram os corpos, na volta dos jogadores, a gente acompanhou, eu visitei no hospital, né, os que sobreviveram da tragédia, e essa ligação bonita, então, com a comunidade. E depois, claro, o caso de Saudades, que foi dramático também. Então, a igreja sempre foi presença, né? No caso da Chape, o Papa Francisco tinha mandado uma mensagem, que eu li naquele dia no estádio, e no caso da tragédia de Saudades, o Papa Francisco também mandou uma mensagem que depois nós, numa celebração, entregamos às famílias, né? As famílias que perderam seus entes queridos naquela ocasião. Por isso a igreja é sempre muito presente, mesmo em outras tragédias, como foi o caso ali de Xanxerê, aquela vez do tornado, e lá no extremo oeste. Então, claro, são momentos que de modo extraordinário a igreja se faz presente, né? Mas isso também para dizer que às vezes naquelas situações mais ordinárias, que até não se faz muita publicidade, né? Não se comenta muito, mas a igreja está sempre presente nessas realidades, né? Dom Odelir, foi uma alegria estar aqui com o senhor, ouvi-lo, saber mais sobre a Diocese de Chapecó, a sua realidade missionária, essa visão maravilhosa que o senhor tem sobre a igreja missionária, estimulando os seminaristas, leigos, os bispos também a serem missionários. E agora passamos a palavra final aqui para o senhor se dirigir ao seu povo e também ao Brasil inteiro. Certo. Eu quero agradecer, então, essa oportunidade, né, da TV Evangelizar. É uma ocasião, certamente, de tornar conhecida, também um pouco mais conhecida, a nossa diocese, a nossa missão, a nossa ação evangelizadora. E que essa minha experiência pessoal, né, possa também servir de motivação, de incentivo, de apoio àqueles jovens, né, ou não só, também leigos e leigas que alimentam dentro de si um espírito missionário. Então, nunca deixem de acreditar nisso e que se é graça de Deus, se é chamado de Deus, alguma porta, alguma janela vai se abrir para que você possa realizar também sua missão e sua vocação missionária. A sua bênção, por favor. Então, que Deus, no seu amor, na sua misericórdia, faça descer sobre nós sua proteção e sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. E o seu bispo já foi entrevistado aqui pelo programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar? Você pode procurar no canal da TV Evangelizar no YouTube. Acesse lá. Até o próximo programa. Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.